A Europa em transformação, o século XIX. O século XIX foi um período de mudanças profundas na Europa. O Congresso de Viena buscava restaurar a ordem do passado. Mas as ideias da Revolução Francesa, como o liberalismo e o nacionalismo, já estavam germinando. O nacionalismo ganhou força. As pessoas se identificavam mais com sua língua, cultura e história. Desejavam estados-nação que representassem suas identidades. Essa vontade era forte na Itália e na Alemanha, divididas em estados menores. Sonhos de unidade. Nacionalismo na Itália e Alemanha. Na Itália, o sentimento nacionalista era intenso. O país era fragmentado em reinos e ducados, muitos controlados por potências estrangeiras. O Risorgimento, como era chamado o movimento de unificação italiana, almejava criar uma Itália livre e unificada. Na Alemanha, a situação era parecida. A Confederação Germânica, criada em 1815, era uma união frágil de 39 estados. A Prússia, com seu exército poderoso e sua economia em ascensão, despontava como o estado mais forte. O nacionalismo alemão era alimentado pelo desejo de unidade e força. Intelectuais como Johann Gottfried Herder e Johann Gottlieb Fichte promoveram a ideia de uma nação alemã unificada. Arquitetos da unificação, Garibaldi e Bismarck. Giuseppe Garibaldi e Otto von Bismarck foram figuras centrais na unificação da Itália e da Alemanha. Garibaldi era um líder militar carismático que liderou a Expedição dos Mil, conquistando o Reino das Duas Sicílias para o Reino da Sardenha. Sua coragem e liderança inspiraram o povo italiano e contribuíram para a unificação do país. Bismarck, por outro lado, era um político astuto e pragmático. Como ministro-presidente da Prússia, ele usou a diplomacia e guerras para alcançar seus objetivos. Bismarck acreditava que a unificação alemã seria conquistada com ferro e sangue, e não com discursos e votos. Ele liderou a Prússia em 3 guerras que culminaram na unificação alemã em 1871. Da Expedição à Unificação, Caminhos para a Nação. A Expedição dos Mil, liderada por Garibaldi, foi um marco na unificação italiana. Em 1860, Garibaldi e seus 1000 voluntários, conhecidos como Camisas Vermelhas, desembarcaram na Sicília e derrotaram as tropas do Reino das Duas Sicílias. A expedição de Garibaldi acendeu a chama da unificação em toda a Itália. Em 1861, o Reino da Itália foi proclamado, com Victor Emanuel II como rei. Roma foi incorporada à Itália em 1870, completando a unificação. Na Alemanha, Bismarck orquestrou 3 guerras que levaram à unificação. A Guerra dos Ducados do Elba, em 1864, contra a Dinamarca. A Guerra Austro-Prussiana, em 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. A vitória prussiana sobre a França selou a unificação alemã. Em 18 de janeiro de 1871, o Império Alemão foi proclamado no Palácio de Versalhes, com Guilherme I como imperador. Império Alemão, ascensão e impacto. A unificação da Alemanha criou um novo ator poderoso na Europa. O Império Alemão, com sua economia industrializada e seu exército poderoso, rapidamente se tornou uma das grandes potências europeias. A ascensão da Alemanha alterou o equilíbrio de poder na Europa e contribuiu para as tensões que levaram à Primeira Guerra Mundial. A unificação da Itália, embora com menor impacto, também teve consequências importantes. A Itália emergiu como um Estado-nação unificado, mas enfrentou desafios internos, como a instabilidade política e a desigualdade social. Legado da unificação. Uma nova Europa. A unificação da Itália e da Alemanha marcou o fim de uma era na Europa. O mapa do continente foi redesenhado e o equilíbrio de poder foi alterado. O nacionalismo, que havia sido uma força unificadora, também plantou as sementes da rivalidade e da competição entre as novas nações.
As unificações também tiveram um impacto duradouro na história da Itália e da Alemanha. A unificação italiana finalmente realizou o sonho de uma Itália unificada, mas a nova nação enfrentou desafios para construir uma identidade nacional coesa. A unificação alemã, por outro lado, criou um Estado poderoso que desempenharia um papel central nos eventos do século XX.